Olá, muito bom dia. O nosso Balanço Geral está chegando agora. Estamos no ar trazendo para você as informações de toda a nossa região. Você já deve estar se perguntando que imagens são essas. São imagens recuperadas de um episódio que marcou a nossa querida Uberlândia. Uma situação difícil, triste demais, que nós acompanhamos de perto, desde que o nosso jornalismo recebeu a informação no dia 22 do mês passado, quando houve a morte de um comerciante na região do bairro Brasil. Você está vendo aí essa cena de viaturas da Polícia Militar, vidro quebrado, a presença da equipe do Corpo de Bombeiros. E aí, meus amigos, o que acontece? Naquele dia, ocorreu a morte de um comerciante aqui de Uberlândia, do ramo de piscinas. E a gente já começou a tentar, de alguma maneira, desvendar esse assunto, esse caso, e foram chegando as informações de que o suspeito seria uma pessoa conhecida da família ou, pelo menos, uma pessoa conhecida da vítima. Vamos lá! Os dias passaram e hoje chega a informação de que a polícia conseguiu identificar e, pelo menos, prender 3 pessoas que estariam envolvidas nesse crime terrível que chocou a cidade e deixou todo mundo bastante assustado. E, claro, o nosso jornalismo não para, a informação acontece e o nosso Balanço Geral já começa agora, trazendo as primeiras informações desse trabalho da polícia que conseguiu identificar essas pessoas envolvidas. Um trio que acabou sendo preso por envolvimento na morte do empresário na região do bairro Brasil. Nós vamos direto agora com o nosso repórter Vinícius Lemos. Ô Gomides, onde é que o Vinícius está? Ele está no batalhão ou está lá na delegacia regional? Fala comigo. Delegacia regional. O Vinícius Lemos está lá, vai trazer para a gente agora essas informações importantes para a gente tentar de alguma maneira entender. Porque no primeiro momento, né, Vinícius? Já pode colocar o Vinícius aqui. No primeiro momento, era um envolvido. Quer dizer, uma pessoa que estaria envolvida nesse assassinato. Agora, com a informação de que são 3, isso começa a trazer aí e jogar um pouco de luz, né, nessa história que estava cercada de mistérios. Vinícius Lemos ao vivo aqui na tela do BG comigo e ao vivo para você, vai trazer agora as primeiras informações para a gente entender e conferir como é que essa história vem se desenhando desde o dia 22 do mês passado. Vai lá, Vinícius, bom dia para você, bem-vindo na tela do BG. Bom dia, Junão, bom dia a todos. Pois é, uma operação, um conjunto das forças de segurança que levou à prisão de 3 pessoas. As investigações, os levantamentos, tudo começou no dia do crime. E até, pelo menos nesse momento, a gente tem boa parte dos envolvidos já detidos, já presos e identificados, viu, Junão? É importante dizer o seguinte, o trabalho junto das forças de segurança fez com que esse esquema todo fosse elucidado de uma maneira mostrando a complexidade do que foi montado para esse crime. Bom, vamos começar falando com o Tenente Coronel Rodrigo, comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar. Coronel, começou desde o dia 1, dia 0 do momento do crime. E foi importante que a polícia, naquele momento, fez a identificação da placa do veículo, identificando o veículo usado, uma moto. Isso foi a trilha inicial para que essa investigação depois se ampliasse e se desdobrasse, né? Bom dia. Bom dia a todos. Com certeza. De imediato, né, quando nós fomos acionados, as equipes da Polícia Militar já chegaram ao local e já passaram a colher todas as informações. E nesse levantamento conseguiu pegar características da moto e o trabalho realizado, né, pelas equipes que estiveram no local, junto com a análise criminal do 17º Batalhão, conseguiram trazer as maiores informações em relação à moto e compartilhando essas informações com o pessoal da Delegacia de Homicídio que estava no local, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual, e conseguimos, né, rastrear e acompanhar o itinerário que essa moto seguiu. E isso foi fundamental para esse trabalho inicial e conseguir iniciar os trabalhos investigativos, né, pela Polícia Civil, né, e com as informações que a gente foi levantando, né, e trocando, né, com a Delegacia de Homicídios, conseguimos, né, chegar nessa operação onde já conseguimos elucidar boa parte, né, do que aconteceu nesse crime.
É importante também dizer, 3 pessoas presas numa operação também em conjunto das polícias no dia de ontem. Sim, com certeza. Diante de todo esse trabalho, né, que nós viemos realizando, né, ao longo do tempo, né, em conjunto com a Polícia Civil, ontem foi deflagrada essa operação e nós conseguimos, né, depois da identificação desses autores, a Polícia Civil conseguiu os mandados de prisão e ontem foi possível, né, fazer a prisão desses autores aí que estavam identificados e a partir daí a gente vai conseguir levantar maiores informações também para poder finalizar da melhor forma possível esse trabalho. Coronel, a gente também tem que salientar o seguinte, havia uma testemunha no local, quer dizer, a identificação da placa do veículo, a conversa com essa testemunha, o trabalho naquele momento acaba sendo importante para alimentar a investigação. Sim, quanto mais rápido, né, a gente consegue levantar as informações, né, principalmente as mais importantes para trazer a identificação dos autores, é o ideal, né? E foi o que aconteceu nesse dia, né? Que nós já chegamos de uma forma rápida, de imediato também a equipe da Delegacia de Homicídios esteve no local, onde já de imediato, né, iniciou essa troca de informações e aí foi fundamental. Todo o levantamento inicial ali no calor do crime, né, é o que possibilita esse resultado positivo. Ontem, durante o cumprimento dos mandados, houve algum tipo de intercorrência? Alguns dos suspeitos tentou fugir, enfim. Como é que foi essa operação, o trabalho em si em campo? Bom, pelas informações, né, que nós tivemos ali, foi tranquilo, né? Foi possível localizar eles sem nenhuma intercorrência. A gente sabe que esse é um primeiro momento, quer dizer, as polícias ainda trabalham juntas para que seja possível aí a identificação de mais pessoas, quer dizer, tem pelo menos um foragido nesse momento. É preciso também chegar a essa pessoa. Com certeza, toda informação é fundamental para a elucidação. E os trabalhos, né, investigativos, né, a própria questão do inquérito trabalhado pela Polícia Civil, vai levantar todas as informações para a gente conseguir finalizar da melhor forma. Coronel, crime acontecendo naquele local, a gente também tem um crime de furto, que foi um furto que aconteceu para que a moto fosse utilizada no crime. Isso também está no radar de vocês, né? Essa questão dos furtos de veículos que acabam levando os veículos a serem utilizados em outros crimes. Com certeza, inclusive nesse episódio, a motocicleta utilizada pelo autor ela foi encomendada especificamente para a prática do crime. E o fato aconteceu 2 dias antes do crime e no mesmo dia o autor já estava de posse dessa motocicleta e já trabalhando, né, no planejamento da execução desse homicídio. O pessoal também está meio que especializado nisso também, né? Já identifica uma pessoa que pode fazer esse tipo de furto, pegar o veículo, vocês já estão de olho. Sim, esses autores que foram identificados, que estão sendo trabalhados, né, nessa parte investigativa, eles atuam no furto de veículo. Inclusive, é uma ação coordenada deles. Utilizaram um veículo para chegar até o local. Nesse veículo desembarcaram 2 e praticaram esse furto e já levaram de imediato para o local onde essa motocicleta ficou homiziada e possibilitando, né, todo o segmento, né, do que foi planejado para cometer o crime. Coronel, muito obrigado pelas informações, comandante Rodrigo Brasil, do 17º Batalhão. Bom, eu já falei dessa questão, né, Junão, de que a gente tem um desdobramento, uma complexidade maior desse caso, porque não é só o fato em si, o homicídio em si, porque existia um esquema de, primeiro, você fazer o furto do veículo e tinha um grupo, eram 4 pessoas. Essas pessoas, eram 5 pessoas, essas pessoas já foram identificadas, já houve a prisão dessas pessoas, pelo menos da maior parte delas, inclusive tinha um menor de 14 anos, um adolescente de 14 anos envolvido, ele não houve um pedido de detenção desse adolescente, mas dos outros que são todos adultos, esses sim, houve os mandados de prisão contra eles. 4 mandados de prisão, sendo 3 cumpridos, uma pessoa foragida. Só que essas pessoas eram parte do grupo que ia furtar o veículo para ser utilizado no homicídio. Então existe um outro grupo sendo investigado, que é o grupo que executou o homicídio. Quantas pessoas, motivações? Bom, isso a Polícia Civil está fazendo o levantamento de tudo isso a respeito desse caso. Hoje a gente participou de uma entrevista coletiva em que o Tenente Coronel esteve conosco e também o Dr. Carlos Fernandes, delegado de homicídios. Doutor, deixa eu conversar aqui com o senhor rapidamente. A gente tem 2 grupos, eu falava disso, nós temos 2 grupos nesse caso. O grupo da execução, vocês ainda estão fazendo todo um trabalho. Inclusive, é até difícil a gente falar de alguma motivação nesse momento, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. Até a gente trabalha com pelo menos 2 linhas aí de investigação, né, que surgiram.
Mas para até não prejudicar as nossas investigações, a gente vai mantê-las sob sigilo, mas o importante é que o primeiro passo foi dado aí, né, identificando esses autores aí que participaram materialmente, né, na execução desse crime, e agora as investigações vão prosseguir, as trocas de informações entre as instituições policiais seguirão, né, no intuito da gente dar uma resposta mais rápida à sociedade e à família dessa vítima. Falava com o tenente-coronel Rodrigo, Dr. Carlos, a respeito dessa questão de existir todo um desdobramento. Inicialmente, todo mundo falou, olha, pode ser um caso de vingança, mas o que vocês perceberam é que existe uma complexidade muito maior nesse caso. Sim, é um crime planejado, né? Um crime de execução, muito possivelmente mercenário, né, que exige das forças de segurança pública uma atenção maior, requer provas técnicas, né, que estão sendo coletadas aí, para que todos sejam penalizados. Ninguém saia impune desse crime bárbaro, né, que marcou aí a cidade de Uberlândia. A vítima, o que a gente levantou, não existia passagem, uma pessoa de bem, né, e foi executado ali friamente no seu local de trabalho. Esses levantamentos que demonstraram dois grupos, o de furto e também o de execução, imagino que não foi fácil. O que o senhor pode falar dessa investigação, até o que é possível dizer sem comprometer a investigação em si? Chegar a esse primeiro grupo foi muito importante. Ela foi muito intensa, essa investigação. Logo do primeiro dia, eu posso dizer para você que no segundo dia a gente já tinha identificação da moto e dos autores que subtraíram a moto. Tanto é que a gente trabalhou aí na comunicação de serviço, na representação, e hoje, 15 dias do crime, a gente já está dando essa primeira resposta. Então foi um trabalho duro, mas intenso e que logrou muito êxito. Bom, esse segundo grupo, a gente ainda não tem as informações totais, mas é um grupo que está sendo investigado, pode ser um grupo grande, enfim, o que dá para dizer nesse momento? Então, vai depender muito da motivação que a gente vai definir do crime, né? Mas pelo menos um executor, né, que esteve num local que não é dentre esses que foram presos, né? E talvez um mandante ou outras pessoas que contribuíram aí diretamente para esse crime. Doutor, esse o furto da moto, essas pessoas receberam dinheiro para isso, quer dizer, foram pagos para isso. Quer dizer, a pessoa que fez tudo isso também estava tentando mascarar o crime principal. Muito embora essas pessoas sejam ligadas a subtrações de motocicleta, essa motocicleta foi encomendada por uma pessoa, disseram que pagariam R$ 1.200 por uma moto acima de 150 cilindradas, porque seria utilizada na execução de um empresário e precisava de uma moto com essa potência para facilitar a fuga. Essas pessoas sabiam que a moto seria utilizada num homicídio posterior? Exatamente. Agora estamos realizando perícia, né, nos objetos que foram apreendidos, né, para que a gente tenha uma noção real de realmente qual foi a participação e o grau de envolvimento de cada um. Tá certo. Primeira fase apenas, né? A operação de ontem é o final da primeira fase apenas. Exatamente. Primeira fase, a gente vai continuar trabalhando intensamente, trocando informações com a Polícia Militar, para que a gente possa aí, muito em breve, estar dando a resposta, finalizando o inquérito e embasando lá uma denúncia por parte do Ministério Público. Tá certo, doutor Carlos. Muito obrigado pelas informações. Tá aí, viu, Junão? Toda essa investigação, todo esse trabalho das duas polícias, culminando na prisão de 3 pessoas, tem uma pessoa foragida, mas isso é apenas a primeira parte. A gente ainda sabe que motivação do crime e os executores, aí eles estão já no alvo das polícias aqui em Uberlândia, Junão. Ô Vinícius, segura o delegado aí, por gentileza. O delegado trouxe aqui agora informações reveladoras para o nosso jornalismo ao vivo. Isso aqui é Balanço Geral, gente. Nós estamos ao vivo acerca de um crime que é um crime terrível. E agora a polícia já consegue, na medida do possível, elucidar ou até mesmo esclarecer ponto a ponto da dinâmica desse crime. Quer dizer, o delegado acabou de dizer, ele falou, olha, primeiro tem um grupo que foi contratado para executar um rapaz. Agora, com a prisão dos 3 e tem mais outros para serem presos, porque tem ordens judiciais já em aberto ainda, ficou claro para a investigação nesse momento que foi um crime planejado. Vocês estão entendendo o que é isso aí, gente? Mercenários. Foi a palavra que o delegado usou aqui agora ao vivo. Mercenários. Pode até mudar o GC aí, ó. Mercenários, mandaram matar, planejaram matar. Vocês estão entendendo o que aconteceu nessa história? Vinícius Lemos, ao vivo com o delegado de polícia, esclarecendo pra gente, claro,
Com todo o respeito que a gente tem à investigação, a gente entende que numa instrução como essa, eu já estou enxergando aí que é coisa muito grave e o que está por trás disso aí é algo assustador que vocês não podem nem imaginar. Mas a gente vai tentando e vai esclarecendo para quem está assistindo, porque está todo mundo agora de olho na televisão. Ô Vinícius, o delegado falou aí da possibilidade dessa questão, não só por esses caras que devem ter recebido muito bem para executar o trabalhador, o empresário, que não tinha passagem pela polícia, como o delegado acabou de dizer. Mas, ô Vinícius, o que ele pode dizer relacionado aí à vítima e esse possível investigado envolvido? Tem algo financeiro grande envolvido nisso daí? O que está por trás disso? O que ele pode dizer para a gente? Porque a pergunta que não quer calar nesse momento, diante da ansiedade de quem está assistindo, querendo entender o porquê mataram um rapaz trabalhador, dono de uma empresa, aquela informação que surgiu envolvendo um ex-empresário ou um ex-sócio, isso se consolidou? O que a polícia pôde extrair disso? Tem algo relacionado nesse sentido ou não? No que o delegado puder dizer para a gente ao vivo aqui no Balanço Geral, eu acho que é muito importante nesse momento. Vamos ver. Existem duas linhas de investigação, como o Dr. Carlos nos disse, né? Doutor, existe uma conversa de vingança inicialmente. Vocês não descartaram isso? Está dentro dessas linhas de investigação? Ou o senhor não pode dizer? Enfim, o que dá para dizer em relação a essa questão da vingança? E se teve uma pessoa que mandou matar? Enfim, existe isso? Está dentro do escopo da investigação? Então, as polícias, elas não descartam nenhuma informação que chega até a gente, né? A vingança foi dita já no primeiro dia, né? Correu boatos, né? Testemunhas relataram essa situação. Foi uma das linhas observadas e analisadas, né? Mas outras também foram monitoradas, algumas descartadas e outras não. Mas muito em breve a gente vai dar essas informações aí, concluindo todo o inquérito aí com a autoria, com a motivação, a dinâmica dos fatos aí, para que a gente demonstre, né, um trabalho aí de coesão entre as forças de segurança pública, de qualidade, né, que sempre vem sendo executado aqui na cidade de Uberlândia. É difícil nesse momento, Júnior, porque esse grupo da execução em si, o grupo que furtou a moto, que recebeu para furtar a moto, esse grupo já está identificado e boa parte preso. Agora, o grupo da execução, o Dr. Carlos falou, tem em coletiva, que ele ainda está sendo investigado. Existem identificações, enfim, mas ele ainda está sendo investigado. Até para não atrapalhar a investigação, nesse momento, a motivação, inclusive, não dá para ser dita, né? Não dá. Até para resguardar as investigações, né? Para que a gente tenha êxito lá no final com as prisões, né? Então, uma linha que a gente quer manter por enquanto em sigilo, mas quando elucidado aí, todos saberão. É isso, Júnior. A investigação ainda segue. Primeira fase apenas que aconteceu ontem dessa operação. Ô Vinícius, são faccionados esses caras? Eles são daqui de Uberlândia ou são de fora? Os que foram presos? Os que já foram presos, Júnior? E identificados. Sim, quem já está identificado, já foi preso, o senhor sabe dizer se tem alguma relação com facções ou se é algo apenas para esse crime? Não são faccionados, são pessoas, muitos jovens aí, né? Eu tenho com 18, um com 20, né? Pessoas que já estão envolvidas com crimes, mas não têm envolvimento aí com facção criminosa. Chama atenção um menino de 14 anos envolvido nesses furtos, né, doutor? Exatamente, e a gente tem notícias aí de outros furtos praticados por ele, né? Por isso que a gente vai sentar com a Polícia Militar, com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, tá passando essas informações aí, para que cesse nesse gargalo aí de tantos furtos que têm sido cometidos aí na cidade de Uberlândia. É isso, inclusive a gente falou, né, com o Coronel Rodrigo a respeito disso. O pessoal que está cometendo esses furtos já está no radar da Polícia Militar também. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado ao delegado aí, tá? Falando com a gente ao vivo, esclarecendo esse crime terrível. Vocês entenderam a história aí, gente? Quem é que queria a morte do comerciante? Fala comigo! É ao vivo que a gente mostra pra você. A polícia já sabe, claro, a polícia está investigando. E outra, tem ordem judicial para ser cumprida. Se for o caso, a gente mostra ao vivo aqui para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral. É ao vivo na tela da TV. Você que está me acompanhando aqui, fique atento. Quem é que mandou matar o cara?
É a pergunta que não quer calar diante de uma investigação que está envolvendo criminosos que já estão acostumados a praticar crimes na região, furtaram uma motocicleta exatamente para o crime e o suspeito falou, o delegado falou, o cara queria uma moto potente, porque eles organizaram isso daí. Planejaram a rotina do rapaz, sabiam que o comerciante estaria aqui naquele horário, naquele momento. E está todo mundo se perguntando. Eram pessoas conhecidas? Quem mandou matar? É alguém naquele mesmo convívio? Será que aquela informação se confirma do cara que teve negócios com o empresário dias antes e que possivelmente, pelo que foi apurado ainda no local, no dia do crime, o que a polícia estava apurando, se tinha algum envolvimento financeiro? Era uma disputa? O que estava acontecendo nessa história? É agora que a polícia, a partir da prisão desses envolvidos, porque vão ter que conversar com o delegado, vão ter que esclarecer esses pontos. Quem contratou? Quem é o mandante ou a mandante desse crime? Quem são essas pessoas nesse grupo criminoso? Da ligação de dois grupos, que a polícia foi bem clara aqui. Não puderam esclarecer o fato, como se concebeu, a real motivação, porque ainda está muito cedo. Mas com a prisão desses três aí já temos, ou pelo menos a investigação já tem, elementos claros de que é possível sim trazer e jogar luz a esse assassinato que chama a atenção aqui em Uberlândia. É um negócio escrabuço. É um negócio que eu vou te falar, como diz o Edinho, entortar o rabo. Planejaram matar o rapaz, ficaram dias acompanhando a rotina do comerciante. Sabiam que ele estaria lá, chegaram com o veículo, mataram e fugiram. Mas a polícia já conseguiu, poucos dias depois, não só fazer a identificação com a intervenção da justiça, com essas ordens judiciais que estão sendo cumpridas. É a partir de agora que a gente já começa a desenhar. É a partir de agora que a gente já começa a entender o que é que está por trás desse assassinato. E comentário é comentário, conversa é conversa. O papo reto está na investigação. O papo reto certo está na investigação. E com essa prisão, nós vamos ter muito ainda para entender o que é que está por trás da morte desse comerciante. Quem está acompanhando a gente aí no YouTube está comentando muito. As pessoas estão aqui, inclusive, assustadas, porque no primeiro momento era só uma pessoa envolvida. Cogitaram a possibilidade de um cara que tinha algumas relações comerciais com um rapaz morto, mas aí a polícia foi puxando uma fita aqui, uma linha ali, e já conseguiu identificar porque tem muita gente envolvida nessa história. E o delegado, ele foi direto. Mercenários. Mercenários. Tem gente que recebeu muito dinheiro para matar o comerciante. E agora? E agora? Como é que vai ser? Eu não duvido muito, logo logo vai aparecer esse nome e, se for o caso, a gente traz aqui na tela do Balanço Geral. A gente continua lá, tá acompanhando essa coletiva de imprensa com o delegado de polícia, comandante do 17º Batalhão, muito obrigado. Conversou ao vivo aqui com o nosso repórter Vinícius Lemos. E se pintar mais gente presa, e se pintar mais gente identificada, a gente traz aqui na tela do BG. Fechou comigo? Tamo junto, viu? Eu tô louco com essa história, assustado com essa história. Vai vendo aí essa bronca. É bronca pesada. Planejaram a vida do comerciante, rapaz. Um negócio arquitetado, envolvendo muita gente. Assustador.